Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Elementos de Álgebra e Análise Tensorial para Mecânica do Contínuo. Aqui quem fala com vocês é o Cássio. Essa aula que eu vou falar para vocês é um pouco sobre... tentar motivar um pouco vocês para tentar aprender realmente a contração dupla. Então, para que serve a contração dupla, tá bom? Antigamente, quando a gente estava trabalhando ainda na graduação a respeito de elasticidade, quando a gente ia falar de materiais isotrópicos, que é esse caso dessas expressões que eu coloquei aqui, então, material isotrópico, a gente acabava utilizando a nossa lei de Hooke generalizada, tá bom? Então aqui a gente relacionava tensões sigma com deformações epsilon, tá? Para cada uma das direções que a gente tinha. E quando a gente tinha uma deformação cisalhante, a gente relacionava com as tensões cisalhantes. Provavelmente vocês podem estar acostumados com uma notação utilizando G, como sendo o nosso módulo de cisalhamento, tá? Aqui nesse curso a gente vai acabar utilizando epsilon ou G, tanto faz, isso daí vai de cada um, tá? Mas quando a gente trabalhava na elasticidade e na graduação, a gente utilizava esse equacionamento, tudo descrevendo em formas de equações escalares, tá? Para cada uma das direções que a gente tinha. Agora, quando a gente for utilizar a nossa contração dupla, a gente vai reescrever no caso, vetores que a gente chamava antes de tensões e de deformações, a gente vai escrever como tensores de ordem 2. Então, o epsilon de segunda ordem vai ser o nosso tensor de segunda ordem de deformações. Tensor de deformações. E o nosso sigma será nosso tensor de tensões, tá bom? Então, o que acontece? Esses tensores, quando a gente está trabalhando em um material, como a gente está trabalhando com eles sendo de segunda ordem, o que vai acontecer? Eles serão tensores simétricos. Isso significa que a nossa diagonal principal será εxx, yy e zz, e os demais termos serão espelhados em relação à nossa diagonal principal. Isso é simétrico e esse aqui também simétrico. Tudo certo? O que significa que ele vai ser simétrico? Basicamente que o nosso gama xy é igual ao gama yx e vice-versa. Em outras formas, a gente reescreve isso daqui como um epsilon ij igual a epsilon ji, como vocês viram anteriormente. Tudo certo? Quando a gente está falando de tensor de tensões, a mesma coisa. Nosso tal xy vai ser igual ao tal yx. Ou, de outra forma mais resumida, o nosso sigma ij vai ser igual ao nosso sigma ji. Isso daí garante aquela simetria que eu falei para vocês, que esses dois termos são iguais, esses dois termos aqui são iguais, e esse aqui vai ser igual a esse outro termo. Tá? A mesma coisa vai acontecer quando a gente estiver falando em termos de sigma. E para que a gente utiliza isso daí para fazer os cálculos que antes a gente fazia na elasticidade? Então a gente vai fazer uma expressão dessa forma. Nosso epsilon, que é esse tensor de ordem 2, vai ser igual a um tensor que a gente chama de tensor, nesse caso é o S, é o nosso tensor de flexibilidade, vezes, ou no caso contraído, fazendo uma contração de segunda ordem, com o nosso tensor sigma. Tudo certo? Então, se a gente for desenvolver essa expressão, o que a gente vai ter? SIJKL, EI, EJ, EK e EL. Contração dupla com sigma, não posso repetir os índices, então sigma NN, MN, E, M, E e N. Tudo certo? Como vocês podem ver, eu fugi um pouquinho da folha, mas não tem problema. Tudo certo? Então, quando eu for realizar essa contração dupla, que nem eu mencionei na aula anterior, a gente vai fazer uma contração dessas duas bases. Isso daqui vai nos retornar um delta LM. E vamos contrair também essas duas bases, pelo fato de ser uma contração dupla. Isso vai nos retornar um delta KN. Então, finalizando esse desenvolvimento, o que nós teremos? Um SIJKL
sigma mn, delta lm, delta kn, EI, EJ. Substituindo os índices que acompanham os deltas, o que nós temos? SIJKL, sigma. Vamos trocar o M do sigma pelo L, sigma L. E vamos trocar o N pelo K, sigma LK. E aí? E J. Então isso daqui será o nosso epsilon, tá? Nosso tensor de deformações. Então se nós abrirmos essa expressão, o que a gente vai retornar? Essa expressão aqui deve ser exatamente igual em cada uma das direções àquele conjunto de equações que a gente tinha quando trabalhava na elasticidade. Então, por exemplo, se a gente acabar pegando o nosso epsilon, vou arriscar aqui no cantinho, se eu trabalhar com o epsilon x, no caso, que seria só o nosso epsilon x que a gente tinha antes, porque aqui agora eu vou começar a falar epsilon xy e não mais gama, tudo bem? Então, nosso epsilon xx, o que nós vamos ter? Isso daqui é como se fosse epsilon ij. Nosso epsilon ij é igual ao s x e j k l sigma l k. Conseguiram compreender o raciocínio? Aqui é como se eu tivesse um epsilon xx e aqui é como se a base estivesse trabalhando na base x. Tudo certo? Então isso daqui, essa expressão aqui, é uma soma em K e L. Tá? Isso daqui é um somatório duplo em K e L. Então isso daqui é igual a soma em K, soma em L, ambos indo de 1 até 3, de SXX, KL, sigma LK. Então o que isso daqui retorna para a gente, se eu for abrir esses termos? Vamos ter um SXX para K igual a 1 e para L também igual a 1, sigma 1, mais SXX, K igual a 1, L igual a 2, sigma 1, 2, mais SXX, 1, 3, sigma 1. Desculpa, aqui eu estou invertendo os índices, tá? Aqui seria 2, 1 e 3, 1, mas não faz diferença porque, como eu falei antes, a gente tem a simetria dos tensores sigma e epsilon, tá bom? Aqui, se eu for fazer a continuidade, o que eu vou ter? SXX 2, 1, sigma 1, 2, mais SXX 2, 2, sigma 2, 2, mais SXX 2, 3, sigma 3, 2, SXX 3, 1, sigma 1, 3, mais SXX 2, 3, sigma 3, 2, mais SXX 3, 3, sigma 3, 3. A gente sabe que essa expressão aqui deve retornar os mesmos resultados que a de cima, então de cara a gente já sabe que essas expressões que envolvem sigmas com índices diferentes, o nosso S é igual a 0. Então esse daqui é igual a 0, eu mato esse daqui, esse é igual a 0, esse é igual a 0, esse é igual a 0, esse é igual a 0 e esse daqui é igual a 0. Então já vou até riscar em verde aqui. Então esses daqui a gente sabe que dá igual a 0. Como resultado, o que a gente fica? Com SXX 11, sigma 11, mais SXX 22, sigma 22, mais um SXX 33, sigma 33. Fazendo isso daqui, a gente consegue identificar o que são nossos termos SXX11, SXX22 e SXX33. Então a gente sabe que esse XX11 nada mais é do que o que acompanha o nosso sigma x, que a gente estava falando anteriormente. Então o SXX1 é 1 sobre E, e o SXX22 e 33 são menos coeficiente de Poisson sobre E. Fazendo essa simplificação, a gente retorna as mesmas expressões que a gente tinha quando a gente trabalhava na elasticidade. Gente, o que acontece? Essas expressões
para os valores do nosso tensor de flexibilidade já são conhecidas. A gente não precisa ficar deduzindo elas o tempo todo quando a gente for utilizar elas. Então, conhecendo já essa expressão dos nossos tensores, isso daí mais à frente será apresentado na disciplina de mecânica do contínuo, propriamente dito, para vocês, tudo certo? Então, utilizando esses CS já conhecidos, a gente consegue resolver essas expressões aqui de uma forma muito mais fácil do que deixando separada as nossas equações. Tudo certo, pessoal? Pois bem, como vocês puderam ver, a principal motivação que a gente vai utilizar a nossa contração dupla é para trabalhar na elasticidade, mas não é a única razão pela qual a gente pode vir a utilizar. Outros motivos a gente vai acabar vendo somente no curso de mecânica do contínuo, tudo certo? Pois bem, com isso daí a gente termina essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.